Graça e paz, amados. Boa noite. É com alegria que nós estamos voltando para as nossas segundas-feiras para estudarmos a palavra de Deus. Estive ausente esses dias aí, esses tempos, e conforme combinado aí no grupo, estaremos conversando a respeito do livro de 1 Pedro. Vamos seguir o mesmo modelo ou padrão que a gente sempre estuda os livros ou quando a gente faz os estudos acerca dos livros. Vamos fazer um breve relato da história, contextualizar o livro, vamos ver o que o texto tem a nos ensinar e vamos tirar a aplicação para as nossas vidas. Então, assim, a ideia é a gente estar conversando, batendo papo, e no final de cada nosso bate-papo, a gente pega um texto, pega o conceito e vamos tentar aplicar para nós, para que a gente consiga aprender e usufruir bastante desse livro de Pedro, né? 1 Pedro foi um livro que eu comecei a ler, tem um livro do pastor Hernandes, e me instigou bastante a fazer a leitura e o estudo do livro de Pedro. Eu queria compartilhar com os irmãos, porque eu achei extremamente rico, e aí andei lendo e pesquisando, estudando, e achei muito bacana, e a gente vai tirar muito proveito acerca do livro de 1 Pedro aí. Nós podemos começar então dizendo o seguinte, que a 1 Pedro, o autor, como começa o capítulo 1 de 1 Pedro, e ele diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, o capítulo 1 basicamente já nos dá uma noção de quem escreveu este 1 Pedro. Parece ser claro, mas não é unanimidade ainda, amados. Não é unanimidade. Existem alguns estudiosos que afirmam que este livro de Pedro pode não ter sido escrito por Pedro. Alguns se apegam no texto, na grafia, no grego polido deste livro, e como eles fazem referência a Pedro como sendo lá o pescador, como sendo uma pessoa de linhagem humilde, eles acham que Pedro não teria uma gramática tão perfeita, porque esse texto de Pedro é o grego extremamente perfeito, né? A linguagem perfeita. E como há essa linguagem perfeita, eles entendem, alguns estudiosos entendem que isso não poderia ter sido escrito por Pedro. Mas os mesmos estudiosos não sabem dizer quem são o autor. Então, assim, eles acham que não foi Pedro, mas também não apresentam ninguém que poderia ter escrito. A linha de pensamento que mais eu encontro respaldo, e nós encontramos estudando, pesquisando, o que mais se encontra respaldo é que de fato foi Pedro. Eu gosto muito da ideia, eu acho que é do próprio pastor Hernandes, que diz que o que pode ter ocorrido é algo que ocorria muito nesta época dos livros, né? Paulo tem bastante disso, que é ditar para alguém que está escrevendo, né? Então, uma das possibilidades é que Pedro ditava, né? Como tem muito professor aí no nosso grupo, vai entender, isso é do meu tempo, né? Ditado. Mas Pedro iria falando e Silvano estaria escrevendo esta carta. Então, e aí poderia justificar, por exemplo, a cultura ou escrito polido desse livro de 1 Pedro. Uma outra explicação que justifica 1 Pedro ou Pedro como autor desse livro é de que Pedro, do período em que ele foi chamado ao ministério, que caminhou ao lado de Jesus Cristo, existe um período de aproximadamente aí 60 anos, né, 33, ele foi escrito entre 60 e 68 depois de Cristo, então ele teve muito tempo para
aprender a língua, não aprender a língua, mas para torná-la mais fácil, com a qualidade melhor. Então, isso também pode ter esta justificativa, né? Então, a gente encontra muito disso. Uma outra característica desse livro, e aí vamos falar um pouquinho do autor, né? Eu acho que do autor dispensa até comentário. Pedro, a maioria de nós, irmãos, o conhecemos, sabemos quem ele é Pedro, sabemos que ele era um dos discípulos, sabemos, por exemplo, que Pedro foi, junto com seu irmão André, o dos primeiros discípulos de Jesus Cristo, né? André e Pedro eram discípulos de João Batista, e aí João Batista anunciava Jesus, e eles conheceram a Jesus, e aí passaram a seguir a Jesus, né? O verso em João, capítulo 1, verso 41, ele diz, achamos o Messias, né? Então, assim, eles já estavam aguardando o Messias, e agora, então, no coração deles, eles já sentiam que tinham achado e que acharam o Messias, tá certo? Então, assim, as confirmações que determinam que São Pedro são claras, o capítulo 1, verso 1 diz a respeito disso. O capítulo 5 também faz referência a Pedro, dizendo que ele era testemunha do sofrimento de Cristo, né? Então, ou seja, poderia ser Pedro, né? E que justifica Pedro. Pedro, nós sabemos que era um discípulo de Jesus Cristo. Nós sabemos que Pedro foi um discípulo assim. Eu quando leio Pedro, eu fico impressionado porque Pedro me parece ser um dos discípulos mais autênticos. Ele tem nele todas as situações nossas do dia a dia, né? Ele às vezes é explosivo, às vezes ele é muito intenso na vida dele, pelo menos descrito na Bíblia, as passagens bíblicas dele, as coisas das quais a gente lê a respeito de Pedro, mostra que ele era um dos discípulos extremamente ativos, mas ele tinha, às vezes, esse pavio curto, às vezes ele falava demais. Pedro tinha altos e baixos, assim como nós, né? Momentos em que a gente encontra na Escritura falando que ele era a pedra angular, mas também a gente encontra nas Escrituras momento em que ele nega Jesus Cristo, né? Então, assim, são altos e baixos muito característico aí de nós, seres humanos. E esse livro de 1 Pedro, ele é um conforto aos nossos corações. Ele fala da certeza da salvação e ele vai nos ensinar muitas, mas muitas coisas. Em tempos agora difíceis, em tempos de crise, em tempos em que a gente está passando agora, talvez 1 Pedro seja espetacular. Talvez 1 Pedro seja um dos textos que vai nos ajudar a fortalecer a nossa fé, né? Talvez seja o que nós estejamos precisando para nossa caminhada. Tá certo, irmãos? Eu preparei nesse primeiro bate-papo muitas coisas a respeito da história do livro de Pedro, mas eu acho que ele vai ficar muito extenso, então eu estou dividindo ele. Hoje eu queria só falar do que nós vamos conversar, como a gente vai falar, e falar um pouquinho do autor, Pedro, né? Que eu creio e a Bíblia e a palavra de Deus aí nesses textos que eu citei anteriormente confirmam que basicamente é Pedro quem escreve. Nós sabemos que foi de 60 a 68 mais ou menos. Nós sabemos que pelas escrituras aí ele estava em Roma, pelas características ele estava em Roma, foi para o final da vida de Pedro, da caminhada de Pedro. Ele fala a respeito da Babilônia, ele cita a Babilônia, e a Babilônia, no tempo de Pedro, existiam 3 Babilônias lá, mas o mais provável é que esse livro tenha sido escrito da Babilônia, principalmente por algumas características, e até pela morte de Pedro, que Pedro morre crucificado de cabeça para baixo, que era um costume de Roma, né? Um padrão romano para as mortes. Muito bem, amados. Este é um pouquinho, só uma pequena introdução a respeito de Pedro, a respeito de 1 Pedro, a respeito do autor. Nas próximas segundas-feiras nós vamos estar
nos aprofundando um pouquinho dele. Na próxima semana nós estaremos começando o capítulo 1 e falando a respeito de uma parte que eu acho fantástica e que nos ajuda a entender inclusive um cântico que a gente canta, que nós somos forasteiros da dispersão. Amém? Que Deus os abençoe e até segunda-feira que vem.